Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, todos muito bem-vindos. Hoje é dia 6/7 de 2020. Eu estou mais uma vez bem feliz de estar aqui com vocês, porque eu estava preparando a aula e eu fui surpreendida com mensagens de carinho, de afeto, de incentivo. E eu estou querendo começar lendo essas mensagens, porque assim tocou profundamente o meu coração. E as perguntas que vinham à minha mente será que está valendo a pena organizar as pessoas, o quanto as pessoas estão aproveitando? E nessa aula que a gente vai ver, ao final, Bert pergunta: estamos sendo bênçãos? Fui bênção hoje na vida de alguém? E eu estava justamente com a memória presa nessas palavras. E aí começaram a chegar. Foram duas mensagens assim bem bonitas. A Perla escreveu: Sofia, senti no meu coração de trazer um pequeno relato, o quanto vem sendo valioso acompanhar o estudo do livro, vem reverberando em mim os ensinamentos. Tenho sentido na minha casa, na minha família e principalmente na minha mãe. Sou a única filha e a única cuidadora dela nesses 4 anos que está acamada. Acredito, na verdade, que é o campo sistêmico. Sou grata. Que o mestre Bert te ilumine sempre, sempre nessa missão. Eu fiquei assim, bem emocionada quando eu recebi isso, que veio ao encontro do que eu estava pedindo, que viesse uma luz. É isso mesmo? É para continuar? E aí vem a Cida, muito fofa, escreve assim: Sofia, o que você está fazendo transforma vidas. Quem acompanha, quem está realmente presente, sabe o quanto modifica. É uma bênção. Eu agradeço todos os dias por ser melhor. Lógico que tenho defeitos, medos, raivas e tantos outros. E que bom, né? Estamos vivos. Cida, que bom ter você na minha vida. Muito grata, são muitos anos e eu estou bem feliz, bem feliz. Essas palavras de incentivo me fazem seguir além e dar o meu melhor. Posso não estar agradando todo mundo, mas estou aqui oferecendo conhecimento, desenvolvimento para quem estiver querendo. Então eu vou pedir para vocês colocarem os retornos de incentivo lá no YouTube, para que o YouTube entenda que isso é de grande valor agregado e possa ter um crescimento orgânico para mais pessoas que estão em busca dessa paz, desse entendimento, desse desenvolvimento, também possam ser atingidas, contagiadas pelo nosso estudo aqui. Grata por quem já escreveu e quem tiver aí vontade, coloca lá no canal, por favor. Vou pedir para todos fecharem os microfones, para a gente ouvir somente o meu microfone, senão ficar atrapalhando um pouco. E quero falar desse aliado, que a gente vem falando aí no livro A Cura, a gente falou dos aliados, e no livro agora Ordens da Ajuda, a gente também está falando dos aliados, e a pergunta na aula passada era: a morte é um aliado? Na verdade, os aliados são os seres espirituais que nos apoiam, que nos ajudam, desde que a gente se lembre de pedir: por favor, me oriente, me dê luz. E Francisco de Assis veio morar aqui na minha casa tem uma semana, foi presente da minha irmã, e eu estou bem feliz, porque ele é muito lindo, eu sou devota dele, eu gosto muito dos animais, e ele, junto com Clara de Assis, tem um trabalho muito, muito bonito em orientar, cuidar de pessoas e de animais. Então, quem não tem um aliado e quiser copiar o meu aliado, ó, ele é ponta firme. Pode perguntar para ele que ele responde. E para que servem as imagens, né? É um adorno, um enfeite, mas que também em volta dele traz toda uma energia, como se fosse uma acupuntura no lar.
Da mesma forma que a acupuntura no nosso corpo destrava as energias, então a gente deposita uma agulha aqui e a energia que estava desbloqueada com a colocação da agulha é desbloqueada e a energia passa a fluir, a mesma coisa acontece na casa. Então, bem posicionada uma imagem no canto da espiritualidade, conforme a orientação do Feng Shui, que é uma ciência que estuda a harmonização dos ambientes. Essa imagem pode estar no altar, e esse altar no lugar da espiritualidade, ou simplesmente a imagem no canto da espiritualidade é uma agulha positiva ali para harmonizar. O que muda? Muda o meu estado de ânimo, o meu humor. Nesse momento de pandemia, é bem importante a gente encontrar os nossos aliados e se aproximar deles, porque a vibração do planeta como um todo é de desarmonia, de medo, e com os aliados nós ficamos mais firmes, mais prontos para o que há de vir. Então, trouxe aqui o Francisco de Assis para ilustrar e agradecer a minha irmã, porque eu amei o presente. Obrigada. Vamos começar, Mi, com a apresentação ou vamos fazer uma pequena meditação antes? Eu estou achando que seria bem gostoso uma pequena meditação. O que vocês acham? Bom? Então, vamos encontrar um lugar confortável para se sentarem, descruzar os braços e as pernas, com a coluna reta, abrimos a boca e expiramos, deixando o ar sair, e inspiramos pelo nariz, novamente, ainda de olhos abertos. Vamos nos entregando a essa experiência, aquietando o nosso corpo, encontrando uma posição realmente confortável que te deixe bastante segura, bastante seguro. E na próxima expiração, então vamos deixando o ar sair e também os olhos vão se fechando. Você está em segurança. Sinta o seu corpo. Deixe de controlar agora a respiração. E simplesmente entregue-se a esse momento, dê esse presente a você. Esse é o seu momento. E o que fazemos agora? Relaxamos todos os músculos do corpo, mais e mais. Relaxamos os pés. Relaxamos os calcanhares, os tornozelos, as panturrilhas, os joelhos. Relaxamos as coxas, as nádegas. Relaxamos as costas. Relaxamos os ombros completamente. E agora deixamos novamente o ar sair pela boca, relaxando ainda mais. Relaxamos também todo o corpo emocional.
Relaxamos agora o nosso corpo mental. Incluímos todas essas falas, esses barulhos internos e externos. E diga sim a tudo. Observe o seu corpo. Aonde se apresenta uma inquietação, muitas tarefas. Não aguento mais, fica me chamando para subir a cama, me chamando para descer a cama. Qual é a minha preocupação agora, que não dá mais? Verifique qual é a sua maior preocupação atualmente. Imagine que ela está diante de você. Note que talvez o seu corpo queira se afastar dela. Mantenha-se aí, no seu lugar. Nem para frente, nem para trás. Nem para um lado, nem para o outro. Simplesmente disponível. Olhe para a sua preocupação maior. Aquela que mais incomoda, a que dói mais. Solte toda essa tensão dentro da respiração. E olhe com os seus olhos internos para essa preocupação. Talvez já tenha se tornado um aborrecimento. E diga sim, eu vejo você. Deixe também que ela veja você. Eu permito agora que você me veja. Eu não sou maior e nem melhor do que você. Eu estou aqui para você. Talvez agora a tensão no seu corpo tenha aumentado. Talvez você se sinta vulnerável. Perceba onde. Onde isso se apresenta no seu corpo. Sinta. Volte a olhar para a sua preocupação. Perceba se ela mantém o mesmo tamanho que ela tinha antes, ou se agora ela é um pouco menor.
Verifique agora se você tem um impulso de ir na direção dela. Se puder, vá até ela, aproxime-se um pouco. Talvez um pequeno primeiro passo, com medo mesmo. Vá junto com o medo. Talvez mais um pequeno passo, se ela permitir. Pergunte a ela: eu posso me aproximar? Por favor, eu gostaria de vê-la melhor. O que te faz aproximar dela? Verifique. Você busca realmente a reconciliação? Ou são as más intenções que te movimentam? Talvez a vingança, porque no passado as coisas não foram como você gostaria. Diga a ela claramente suas intenções. Corajosamente, de forma adequada. Diga: eu tenho medo, estou cansada, gostaria que você fosse embora. E tantas outras coisas que você anseia dizer há tanto tempo. E perceba que agora, com cada uma das palavras que você vai colocando, outras coisas e pessoas também vêm surgindo lentamente. São várias e você olha para cada uma delas. Talvez alguma delas deseje te tocar e você permite até onde for possível. Diga sim e perceba, não há más intenções, eles só são um pouco diferentes de você. Diga sim a todos eles, de formas, cores, hábitos tão diferentes. E conforme você vai relaxando mais e mais na presença de todos eles, sorria amistosamente. Olhe-o nos olhos. Todos vocês, eu vejo todos vocês. E agora surgem também alguns
que já se foram, são pessoas próximas, familiares queridos, que estão em outra dimensão. Avós, avós, tios, tias, pais e mães, mortos conhecidos. E você caminha entre eles, olhando e sendo olhado, e sorri, concordando com o destino de cada um deles e concordando também com o seu próprio destino. E continua caminhando e agora se depara com alguns outros que você não conhece, são de gerações muito, muito, muito anteriores. São rostos familiares, mas com quem você não conviveu. E você novamente olha para todos eles e caminha respeitosamente entre eles. Continua, vai passando um a um, olhando nos olhos e sendo visto, e olhando e sendo vista. Gire 360 graus em torno de você mesma, de você mesmo, e observe quantas pessoas vivem lá, nessa outra dimensão. Vá dizendo a eles: eu vejo você, eu também. E cada um deles assim vai mergulhando para dentro do seu coração e você também vai mergulhando para dentro do coração deles. Seus vazios vão sendo preenchidos por essas pessoas que lhe faltam. E você passa por todos eles e vê uma bela montanha à sua frente, com grama verde e um caminho de terra batida ao centro, e se põe lentamente a subir essa montanha e vai passeando por uma natureza divina impressionante, um céu maravilhoso, árvores verdes frondosas em volta, e como uma bênção vinda dos céus nesta tarde quente de verão, que o sol aquece cada uma das suas células, você é presenteado, presenteada com uma garoa refrescante, bênçãos caindo dos céus, gotinhas que caem em cada uma das suas células como bálsamo em suas feridas. E conforme essa água escorre pelo seu corpo, vai levando consigo suas preocupações. Porque agora você está em perfeita sintonia com o espírito criativo e compreende completamente a razão das coisas terem sido como foram para você e para mim também.
essa garoa refrescante. Levanta um cheiro gostoso de terra molhada que invade o seu nariz. Inspire para dentro de você essas bênçãos dos céus, enquanto os seus pés permanecem na terra. E diga para essa maravilhosa e abundante natureza divina: sim, eu ainda vivo. E você? Sim, eu ainda vivo. E você? Tudo em perfeita harmonia com o espírito criativo. Agora já não há medo, nem preocupações. Sinta quem se aproxima de você agora. Não tente adivinhar quem é. Sinta simplesmente. É um homem, é uma mulher, talvez um anjo, seu guia, seu mentor. Permaneça ao lado dele durante esse retorno para o aqui e agora e durante toda essa aula. Então, vamos abrindo os olhos e voltando para o momento presente, para o aqui e agora. Delícia. Tati, você pode, por favor, passar o rosto para a Milena fazer a apresentação dela? E acho que já está disponível. Confirma aí para mim. Tá. Uhum. Milena, então você pode fazer o share screen para compartilhar a sua tela com a gente. E depois da apresentação, a gente vai fazer um exercício, mais ou menos daqui a 30 minutos. Ótimo. Compartilhando. Tá bonitão. A foto do Bert tá bonitão. Fala um pouquinho mais alto. Mi, tá muito baixo, a gente não tá te ouvindo. E agora, tá ouvindo? Tá melhor, mas ainda tá baixo. Tá. Eu tô pondo o microfone bem pertinho. Eu posso começar agradecendo, Sofia? Não entendi o que você falou. Posso começar agradecendo? Sim, pode. Tá. Tá com você. Eu quero agradecer a Deus pela vida, agradecer o meu papai, a minha mamãe. Dá pra falar um pouquinho mais alto, Mi? Tá bem baixinho mesmo, eu quase não te ouço. Melhorou agora? Melhorou. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida, agradecer ao meu papai, a minha
mãe, por ter me dado a chance de estar aqui. Não tô te ouvindo. Nossa, tá muito... E agora, tá ouvindo? Melhorou. Agradecer ao meu papai e à minha mamãe por ter me dado a chance de estar aqui. Agradecer a todos que estão aqui. Agradecer a você, Sofia, pela oportunidade. Eu quase não tô te ouvindo. Será que é só comigo ou vocês estão ouvindo? Tati, você ouve? Não, Mi, tá bem baixinho. Talvez seja Eu também não. Será que você não retirar tá o com a mão em microfone. Tá muito Será que você baixo. não tá com a... Agora melhorou? Acho que você tá com a mão em cima do microfone, não tá? Melhorou. Melhorou? Ainda tá Tá igual baixo, Mi. ainda. Pode ser a configuração do computador, Mi. Seu microfone deve estar com uma configuração para o som estar baixo. Acho que pode experimentar tirar o fone. Exato. Melhorou? Um Tenta pouquinho. tirar o fone, Mi. Não, Tenta tirar. eu já tirei. Melhorou? Um pouquinho. Tenta falar um pouco mais alto. Tá. Tá baixo. E agora, vocês estão ouvindo? Melhorou. Melhorou? Tá. Então eu vou falar bem alto, Isso. possam ouvir. Os agradecimentos ao meu pai, à minha mãe, a todos vocês que estão aqui, a Sofia por ter dado essa oportunidade, essa chance de fazer essa leitura maravilhosa. E ao Gilberto também, que me ajudou bastante. A Cida, maravilhosa. A Tati, a todos vocês. Tá bem concisa, bem resumidinho, tá? Então, vou começar, tá bem? Estão me ouvindo? Vamos lá. Então, Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. O primeiro tema é a morte. O cliente está em sintonia com a morte, através do destino de outro, um morto. Somente poderá receber ajuda daquele que estiver em seu movimento, na mesma sintonia, com respeito, seguindo assim o caminho dos movimentos da alma. Sofia, você quer falar ou eu posso pular para o próximo? Eu gostaria de colocar, porque como a gente está aqui estudando, né, sobre as ordens da ajuda, um ajudante precipitado, ele pode achar que porque o cliente procurou, ele tem que encontrar uma solução, ele tem que tomar medidas, providências. Na verdade, o terapeuta, o ajudante, seja na posição de advogado, de enfermeiro, qualquer pessoa que ajuda vai estar realmente prestando um auxílio, uma ajuda verdadeira, se tiver centrado. Por exemplo, como fizemos agora durante uma meditação, nos centramos. E aí não somos agarrados por qualquer iniciativa ou por qualquer pedido de ajuda, porque não podemos atender a tudo e a todos ilimitadamente. Desse centro eu posso, desse meu lugar eu posso, até certa medida. Então, nesse exemplo, Bert diz que a gente não pode. Mais adiante a gente vai ver uma outra situação em que não há nada a fazer e ficamos centrados dentro da nossa limitação como seres humanos. Algumas vezes Bert também fala sobre as consequências de brincar de Deus, de tomar como terapeuta ou como cientista lugar maior do que aquele que me cabe. Então ele chama isso de brincar de Deus. E o melhor lugar é o meu lugar. Aqui eu posso, na totalidade, com a minha bússola bem lapidada, saber se posso ou não e que ajuda prestar efetivamente. Sem excessos e sem ser pouco demais, na medida certa.
O que não é fácil, né? Vamos combinar. Todo mundo deve estar pensando assim, ah, mas é fácil falar. Exatamente. Ele exige de nós um crescimento. Opa! Qual é o limite onde eu posso e onde eu não posso? Podemos? Pode. O próximo tema é a depressão. Depressão, a solução a partir de uma conquista pessoal. A depressão pode ser desencadeada devido a Não está dando para ouvir, Milena. A depressão pode ser desencadeada devido a uma desordem. Essa desordem pode ser tanto com o pai quanto com a mãe, quando o acesso a algum deles ou a ambos foi interrompido ou foram rejeitados. Daí a grande dor, que é a depressão. Então, enquanto não se tornar pequeno novamente e aqueles os grandes, não se consegue chegar até eles. Sairá da depressão pagando um preço, e neste caso é ser humilde. Os pais são essenciais à vida, e esta deve ser a visão do terapeuta ou ajudante, para que consiga ajudar. Do contrário, o paciente continua no supérfluo. Sofia? Sim. Com relação... Deixa eu falar uma coisinha a respeito da depressão. A depressão é um movimento interrompido em direção à mãe, ou ao pai, ou a ambos. Pode ter acontecido na maternidade, porque o bebê precisou ficar e a mamãe foi embora para casa, né? As nossas maternidades não têm um ambiente onde o bebê e a mamãe e o papai podem ficar. Então, alguns bebês têm esse fluxo interrompido de amor e, depois de muitos anos, isso se desenvolve como uma depressão. Pode ser uma outra coisa ao longo da vida que ocasionou esse rompimento, e não só um impulso que vem do pai e da mãe para a criança, mas que a criança fez contra os pais. Então é bastante importante a autoobservação. Por que eu estou doente? Por que eu... aonde será que começou isso? Foi um comportamento que veio de fora para dentro? Foi um comportamento de dentro para fora? Fui eu que startei? Ah, não, eu sou a vítima. Os outros fizeram para mim. Então, se eu fico nessa posição, por exemplo, porque em algum momento a gente ocupa a posição de vítima. Por exemplo, você se aborreceu super com uma situação e chorou. Naquele momento do choro, você está com dó de você está vitimosa. Mas ok, o choro pode demorar 10 minutos, mas não 10 horas ou 10 anos, né? Então, à medida do tanto de tempo que a gente fica na posição de vítima, a gente não consegue exercer a autoobservação nem a autorresponsabilidade. Com a observação, a gente pode sair mais rápido dessa posição vitimosa e descobrir o que se passa lá dentro. Muitas vezes isso é uma consequência de um ato que a própria criança fez. Já vi muitas vezes a criança se despedindo dos pais e indo embora, batendo em retirada. E depois, na vida adulta, isso se apresentou em forma de depressão. Então, autoobservação para ver aonde pode ser que isso começou. Se você encontra essas respostas, você mesmo, trazendo luz para as questões, a dinâmica que estava oculta e que dominava a sua saúde, por exemplo, está quebrada, você restabelece a saúde e volta a ficar bem novamente. Então, eu quero deixar claro que esse impulso pode vir dos pais para a criança e da criança para com os pais. Mi, pode seguir, por favor. Pode? Tá. A retirada. Há uma ideia de que alguém de formação psicoterapeuta, assistente social, professor ou terapeuta sente-se como se fosse
fosse um chamado. No entanto, existem casos em que somente o paciente, cumprindo seu próprio destino, encontrará a solução pelos próprios movimentos da alma. Quando aqueles profissionais renunciam àquela ideia, podem viver com mais leveza. Posso, Sofia? Eu vi duas perguntas aqui a respeito da depressão, né, dos pais. Como é que a criança, a Flávia e a Ana perguntaram, mas como é que a criança bate em retirada, né? Então, como é que a pessoa adoece? Ela adoece agora, por exemplo, aos 36 anos de idade, na vida adulta, com depressão. Bert já identificou que a depressão, a causa raiz é o amor interrompido em relação à mãe, ao pai ou a ambos. Essas normalmente são as três questões que 90% das vezes são a causa raiz da depressão. Como que ela se despediu dos pais lá pequenininha, com 6, 7 anos de idade, e vai apresentar 30 anos depois a doença, aos 36, 37 anos de idade. Trata-se de enredamento sistêmico. Então, a energia da pessoa fica ali e ela fica ali escassa, ela não está conectada às suas raízes. Vou dar um exemplo prático. A mãe foi ao mercado e aos 6 anos de idade aquilo que a criança percebeu foi um abandono. E foi doloroso demais, ela não conseguiu lidar com aquela situação, mas aos 6 anos de idade não dá para pegar a chave do carro e ir embora, se mudar, morar em outro lugar. A criança desenvolve máscaras e artifícios, estratégias para a sobrevivência. Então ela permanece ali, mas ela não está totalmente presente e entregue na intimidade que ela estava anteriormente com os pais. Se rompe o fio condutor que ligava a criança à sua mãe, que nutria essa criança. Então, ela pode não apresentar os sintomas dali um dia, 30 dias, ela pode apresentar os sintomas 30 anos depois. Porque aquilo vai faltando energia e a criança vai adoecendo. Então, é uma variação de humor. Ai, nossa, essa adolescente tá com uma variação de humor, que é uma depressão leve, pode ser uma depressão leve, mas como está na adolescência, fica confuso o diagnóstico. Ah, é só porque ela está na adolescência. Ah, é porque vai menstruar. Ah, é porque não sei o quê. Só que quando observado ao longo dos anos, aquilo já vinha se apresentando de pouquinho. Ela entra no medicamento aos 36 anos de idade, porque ali já deu game over, ela já não tem mais energia, ela já não tem mais ânimo para seguir sozinha. Ela está com suas raízes totalmente desconectadas, a relação com os pais completamente estressada, muito distanciada, e aí ela desenvolve questões no corpo físico. Por que ela bateu em retirada lá aos 6 anos de idade? Porque aquela sensação de abandono foi demais para ela. Às vezes aconteceu realmente um abandono, mas às vezes aconteceu da mãe estar indisponível. Por exemplo, um bebê chora no berço, chora, e a mãe não está ali disponível porque teve depressão pós-parto para pegá-la no colo. Essa criança pode ter uma depressão na vida adulta e aos 42, 45 anos pode se ver ainda magoada com a mãe por uma coisa que está guardada no subconsciente e fica registrada a nível muscular. Todos os traumas, por isso a importância da gente trabalhar com o corpo físico, com a mente e com o espírito, para ter um alinhamento. Vários mestres falam sobre isso, Osho, Bert, entre outros, sobre a necessidade da gente estar trabalhando com os 3 corpos. Então, conforme a gente vai mexendo os músculos, isso vai também sendo liberado e a criança ameniza, né? Na vida adulta, esse adulto vai amenizar essas questões de depressão ou mesmo se curar, podendo deixar a medicação e às vezes nem entra na medicação. Por isso a necessidade do autoconhecimento, quanto antes, melhor.
Espero ter esclarecido. Se não ficou claro ainda, coloquem no chat que eu vou falando, tá? A retirada. Aqui também é uma ideia da gente não ter que sair para salvar o cliente. Bater em retirada é também... São duas retiradas diferentes, tá? O exemplo da criança que bateu em retirada dos pais é uma coisa, e aqui o Bert está falando da postura do terapeuta. Qual é o tanto que a gente deve, como professor, como terapeuta, assistente social, advogado, juiz, ir salvar o cliente? É de forma comedida. É isso que traz leveza para a nossa vida e equilíbrio. Por que será? Porque o que acontece se não for assim? Vamos supor que o psicólogo dê mais do que ele pode, o professor dê mais do que ele pode, o assistente social dê mais do que ele pode. Esses profissionais começam a se colocar em perigo, começam a se enredar na vida familiar desses clientes, das pessoas que eles atendem, ficam desenergizados, podendo chegar a ficar doentes e correr no extremo risco de vida. Vou contar um caso do assistente social. Uma assistente social na pós-graduação de Direito Sistêmico, a gente teve esse caso. Uma assistente social que estava acompanhando um adolescente. O adolescente tinha matado o melhor amigo por causa de uma disputa pela namorada. Os dois meninos estavam apaixonados pela mesma menina. E no meio de uma discussão, ele matou o melhor amigo. Como ele era menor de 18 anos, ficou abrigado na casa, como é que chama hoje? A antiga FEBEM. Acho que é a Casa do Jovem, alguma coisa assim. Como? Fundação Casa. Fundação Casa. Isso. 1 ano e meio ou 2 anos depois, ele saiu e ficou sendo assistido por essa assistente social. Essa assistente social já não estava nessa postura que Bert diz, de se retirar, de dar só o essencial, de dar o que é possível, de dar o que o outro está podendo tomar. A assistente social queria dar demais, queria cuidar, porque está morando, onde ele vai morar, vou levar ele para casa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Estava enchendo ele de cuidados como se ela fosse a mãe dele, como se ela pudesse impedir que ele reincidisse. Então, durante as aulas, foi feita a constelação, e o que se mostrou na constelação foi que ela seria a próxima vítima dele, se ela mantivesse o mesmo comportamento, de dar demais, de querer cuidar demais, de zelar demais. Ele não estava em paz com o crime que ele tinha cometido, que era muito grande, e a pena que ele tinha recebido, que era muito pequena. Então ele ficou só 1 ano e meio, 2, para um assassinato. E ele, não estando em paz, ele estava buscando discórdia, ele estava procurando pelos pais do melhor amigo e os pais não queriam recebê-lo. E ele estava fomentando uma situação para quê? Para conseguir o intento dele, voltar a ser encarcerado. Para quê? Para terminar de pagar aquilo que ele achava justo, adequado. E a assistente social estava no meio do caminho. O que se mostrou é que havia probabilidade dela ser a próxima vítima dele para que ele conseguisse o que ele buscava. Então, um caso só da assistente social, do psicoterapeuta, do
Pronto. Ai, que pena. Perdemos um tantão de tempo. Ou talvez o dela gravou uma parte, agora vai uma segunda metade. Isso. Então, nesse exemplo, a gente teve a seguinte situação. Numa primeira união, o homem abusou do adolescente, desse menino, cumpriu pena e esteve encarcerado. Depois disso, ele se uniu a uma nova companheira e teve uma filha mulher, dele mesmo com essa segunda companheira. A segunda companheira morreu de câncer. E a discussão é que a tia, irmã da mãe morta, queria a guarda da criança. Porque ele é um abusador, essa era a acusação da tia, ele é um abusador e ele não vai ter condições, vai cometer novamente o mesmo crime contra a menina. Colocada a constelação, a gente pôde observar, e aí quem perguntava, né, foi exatamente o cliente que levou esse caso, era a psicóloga que precisava dar o laudo dizendo se aquele homem estava apto ou não emocionalmente para cuidar da filha menina. E ela estava bem em dúvida, né? Qual é a decisão? Ele tem histórico, mas agora pode ser que seja um erro tirar a filha dele, né? E o que se mostrou na constelação foi que ele não, que ele havia cometido o incesto porque a mulher tinha ficado indisponível, exatamente a dinâmica que Bert traz para gente, e que ele nessa segunda vez não havia nenhum risco dele cometer um abuso contra a filha. Aliás, a filha sofria por falta do pai, que ela estava já a criança abrigada num abrigo, enquanto se decidia se a guarda ia para a tia ou voltava para o pai. A filha ansiava pelo retorno, a conviver com o pai, e o pai ansiava estar com a filha. A psicóloga teve condição, depois da constelação feita, de proceder um laudo que sustentasse a tese de que sim, o pai poderia estar com a criança. Então, não significa dizer que a constelação em si traz a decisão a ser tomada, mas ela tranquiliza as partes, ela estarta no coração de todos os envolvidos novos padrões vibratórios, aonde a tia da menina vai ficar bem, mesmo a menina estando com o pai. Ninguém vai mais olhar para esse pai com um ar acusador, é um monstro, coisa que o valha. Então, tem uma reconciliação com o grupo como um todo, ok? Se ficou alguma coisa em aberto ainda, coloque no chat, por favor, que eu vou esclarecendo. Mi, você pode seguir, por favor? Claro. Menino psicótico. O problema está com o pai. Da maneira que segura as mãos, percebe-se que tem energia de agressor. Porém, fica claro na constelação que todo movimento é devido a uma mulher morta que não teve acesso a um homem da família, foi excluída. E então, quando inclusa, o movimento continua. Sofia? Sim. Posso dar continuidade? Pode seguir. Pode seguir. A amplidão da alma. A amplitude da alma através do dar e receber, tanto em termos da má consciência, que está ligada ao sistema, quanto a alguém de fora dele. Aquele que dá lugar àquilo que antes queria eliminar, recebendo com amor, está no movimento de amplitude. Bem como, por exemplo, uma pessoa excluída do sistema, quando é inserida de alma com amor como um todo. Em ambos os casos, nos faz enriquecidos, libertos e vice-versa. Você quer falar ou posso dar continuidade, Sofia? Eu acho que a gente pode continuar, porque ele é bem claro e a amplidão é até onde a gente pode ir, né? O quanto a gente está aberto para receber esse amor, esse movimento.
Se a gente disser não para essas coisas, ou às vezes, né, a gente diz não porque nem sabe que é possível estar em contato com isso tudo, então aqui ele traz da ciência de que existe e a gente se conectar a essa grande possibilidade. Por favor. O que leva à psicose? Quando há exclusão por parte da vítima ou do algoz, e mais tarde alguém da família precisa representar ambos, acarretando uma confusão interna. Para a resolução, deve ocorrer o acolhimento tanto de um quanto do outro, através de um olhar de amor, para que aqueles possam se libertar. Vale salientar aqui que a confusão atinge todo o sistema, e este olhar sistêmico alivia muito para o psicótico. Posso dar continuidade, Sofia? Deixa eu aproveitar para falar, né, sobre a psicose. Aqui, a Beth acompanhou alguns casos e identificou que vítima e assassino, vítima e agressor, passam a fazer parte do sistema familiar do outro. Isso causa uma grande confusão. Uma criança nascida posteriormente, numa geração depois, em essa criança, esse menino ou uma menina se vendo identificado com uma situação como essa, vai viver internamente uma grande confusão. Logo, traz esses sintomas de psicose, o que é uma grande dificuldade para o próprio indivíduo, para seus pais, e o que se vê como solução ou como amenizar esses sintomas. Olhar através do fenômeno da constelação a quem aquela pessoa está sendo leal, a quem ela está honrando. Muitas vezes é os dois, assassino e assassinado. Por isso vive essa confusão interna. E o que liberta dessa dinâmica? Quando o assassino pega da sua vítima uma parte da alma dele que ficou com a vítima, e a vítima faz a mesma coisa, pega uma parte da alma dela que ficou com o assassino e traz de volta para o seu sistema familiar. É como se não. Um deixa um pouco da sua energia no outro e precisa recolher uma extensão anímica, um pedaço da sua energia que ficou lá, porque fica um vazio interno dentro de si mesmo, e uma outra pessoa no sistema vive essa confusão. Então, o que desfaz essa confusão? Quando eu estou inteira, quando você está inteiro. Então, quando desidentificados das situações, podemos recolher aquilo que me cabe. É bem simples também fazer um paralelo numa unidade de medida mais suave, o relacionamento de casal, onde homem e mulher estão lá muito inflamados, jogando uns a responsabilidade em cima do outro, né? A mulher em cima do homem e o homem em cima da mulher. O que traz a calma? Quando o homem fica com a parte dele, que lhe cabe de responsabilidade, e a mulher fica com a responsabilidade dela. Assim também a vítima e o agressor. Para isso, é necessário uma intervenção, uma constelação, para que eles possam se olhar, se incluir, e só depois é que acontece essa dissociação. A Leia fez uma pergunta, deixa eu ver aqui. Sofia, a vítima e o assassino ficam nos dois sistemas familiares? Sim. O da vítima e do assassino? Sim. E é por isso que causa tanta confusão. Imaginem, né? Cada um de nós já tem, ou espera-se que tenha, o seu lugar dentro do sistema familiar. Então, o sistema familiar como um todo está completo. E vem mais uma pessoa para integrar dentro, só que não vem inteira.
vem um pedaço e fica também um pedaço no sistema familiar dela. E por outro lado, também aqui tem uma pessoa que está pela metade, ou por um terço, ou por um quarto, um pedaço dela fica no outro. E fica aqui também. Esses campos ficam interseccionados. Um pedaço de um dentro de um pedaço do outro. De forma desorganizada. Porque se fosse de uma forma organizada, estava tudo bem. Era como Jesus disse há 2000 anos atrás, somos todos irmãos. Se somos todos irmãos, não tem problema ter um pedaço de um sistema dentro de um pedaço de outro sistema, porque afinal de tudo, somos todos uma grande família. Mas ela fica desorganizada, e é isso que causa os sintomas de psicose e esse grande desarranjo. Então, nós precisamos retornar para o nosso sistema familiar, se já não estamos, integrar-nos conosco, com os nossos 3 corpos, com os nossos familiares, e depois ir ampliando, assim como uma árvore vai crescendo, e a cada ano tem um novo anel que se forma em volta do tronco dela, e por essas circunferências podemos observar a idade e a maturidade dessa árvore. Nós também, organizados, vamos ampliando o nosso chakra cardíaco, vamos ampliando o nosso amor, vamos integrando novas pessoas no nosso círculo de pessoas que amamos. Isso vai também demonstrando o quanto evoluídos estamos espiritualmente, amorosamente, porque vamos aumentando esses círculos e até o momento em que a gente, nossa, ame todas as pessoas de todos os continentes, independente de raça, cor, credo, ordenação religiosa, opção sexual, todos possam mesmo fazer parte. Eu vou pedir para todos fecharem o áudio, porque eu estou ouvindo aqui, faz um barulho danado. Ah, que bom que ficou claro, Perla. Mi, você pode seguir, por favor? Claro. A indignação. A indignação por parte da terapeuta, devido ao fato de o homem abusar da filha com consentimento da mãe. Através da constelação, descobre-se que há um emaranhamento. Envolve uma mulher, namorada anterior do pai. A mãe não consegue afastá-la. Então, a filha representa essa mulher. Através do acolhimento, cessaria. Fica claro aqui uma lição. O amor pelos homens. Tem várias coisas interessantes aqui, gente. Você se indignou? Provavelmente estava emaranhado com situação similar ou acabou de se emaranhar. Então, você está dando sinais de que você não tolera o que o presidente está fazendo, você não tolera os cuidados que dão com os animais, você não tolera não sei o quê? Observe. Tudo que te indigna dá sinais de coisas a serem desenvolvidas, de formas de amor que precisam ser ampliadas. Então, a questão do respeito aos homens, por exemplo, é uma das coisas a ser aprendida aqui. E dissociar a menina que está enredada, identificada com essa mulher que foi excluída, primeira namorada, primeira noiva, antigo casamento, alguém que não foi respeitado será representado por uma geração seguinte. Então, por exemplo, o rapaz se casa e teve 10 namoradas anteriormente. Não tem problema, que eu deixei elas falando sozinhas e virei as costas, agora é vida nova, porque agora eu achei a minha princesa, agora eu vou me casar, porque essa eu gosto. As outras não eram mulher para casar. Desvalorização do feminino. Ele se casa, é feliz por um tempo. Nasce uma filha mulher. A probabilidade dessa menina representar uma dessas mulheres que não foi respeitada anteriormente. Então percebam, as relações não são estanques, elas continuam
depois no próximo relacionamento, depois no próximo emprego, depois no próximo filho. Conforme a gente puder restaurar essas relações do passado, amar essas pessoas, mesmo que você não conviva com elas, você pode amar e incluir. Olha, meu marido chegou e ele já tinha, não é o caso? Ele já tinha um histórico, ele já tinha se relacionado com outra mulher. Eu não sou a única mulher. Ele não é o único homem. Ah, olha, existiam outros parceiros antes. É o suficiente para os companheiros saberem a respeito da intimidade dos relacionamentos anteriores. Isso a gente pode ver numa outra aula sobre relacionamento de casal. Mi, por favor. O jogo mortal. A terapeuta não pode ajudar a cliente, pois se assim o fizer, aterrissará junto ao excluído, é um abortado, pois não está o respeitando. É um movimento só da cliente reconhecer e dar lugar àquele que é fruto do aborto. Todo mundo tem direito de pertencer ao sistema. Bert Hellinger. Posso dar continuidade só? Pode. Próximo. O controle. A terapeuta está emaranhada no caso. Depende da cliente, ou seja, aquela tem total controle sobre ela. Hellinger ensina como conseguir sua independência, pouco a pouco, para que retome sua força e a cliente não queira mais a terapia, posto que isso não leva a mais nada. Ficou muito baixo. Fala um pouquinho mais alto, Mi. Tá. Você quer que eu volte uma imagem? O slide anterior. Já Tá. não estou vindo do... Hellinger, como o Hellinger ensina como conseguir a independência, pouco a pouco, para que retome a sua força e a cliente não queira mais a terapia, posto que isso não leva mais a nada. E então, com este movimento, ficará curada e independente, salientando que o mais importante é que o faça com um certo prazer. Posso dar andamento, Sofia? Esse é aquele exemplo que eles estão juntos há 13 anos, né? É uma relação terapêutica muito longa e a terapeuta chega para ele acreditando que está no controle da situação e, na verdade, Bert mostra para ela que o cliente manda nela, que ela tem medo que o cliente vá embora, que ela tem medo que fique sem o dinheiro e... Ele então começa a dizer para ela, olha, marca a consulta, depois desmarca, depois você marca de novo, você não aparece no consultório, ela vai chegar lá, não vai ter ninguém, ela vai ficar irritada até que ela vai embora da terapia. Ela então aí vai estar curada. Porque o modelo sistêmico não é para uma longevidade tão grande, tantos anos na terapia, é para ser breve e bem pontual, daí o cliente vai para a vida, cria musculatura, depois se depara com uma nova situação, se ele se deparar com uma nova situação e vem para a terapia sistêmica de novo por mais um tempo, não tão longo. Aí já existe uma simbiose, uma transferência, uma contratransferência, situações que a gente viu nas aulas anteriores, aonde muito provavelmente quem precisa de quem é o terapeuta que precisa do cliente, ao invés do cliente precisar do terapeuta. Logo, está sendo contraproducente esse trabalho. O terapeuta está gastando dinheiro e o tempo dele, e o cliente está gastando o dinheiro dele. Então, Bert não incentiva essas relações. Grata, Mi, pode seguir. Eu que agradeço. Vá para os homens. Terapeuta feminina que atende homossexual. Esta deve dizer ao paciente para que vá para os homens
Porém, este movimento deve ser feito com respeito, honrando o masculino através do pai, pois assim trará a força necessária tanto para ela quanto para ele. Posso, Sofia? Sim. Esse é um caso que vai haver um processo terapêutico aí, provavelmente muito longo, sem grandes resultados, onde ele, cliente, tem problemas com o pai, vai buscar o pai nos parceiros, e a mulher terapeuta pode tomar o lugar de mãe e passar a cuidar dele como um filho que ela não teve. Existem inúmeras possibilidades, entretanto, pouca força para um trabalho onde efetivamente vão construir algo relevante que os faça crescer. Então, ele orienta que ela respeitosamente encaminhe ele para tratar das coisas que... Primeira coisa, se ele tem um problema com o homem, que é o pai, se deparar com um terapeuta homem, seria o melhor dos mundos. Ali já começa o trabalho terapêutico. Criar intimidade, dizer as coisas, ouvir coisas que só podem ser ditas de um ponto de vista masculino se o terapeuta é homem. Mas do ponto de vista da mulher, ela sempre vai ter uma outra forma de olhar as coisas que não é exatamente o que o cliente com a dificuldade com homens vai precisar ouvir. Então, Ibert também nesse trecho do livro fala: eu digo aquilo que eu vejo, e é isso que tem força, ao contrário das outras pessoas que olham para um homossexual, por exemplo, e não dizem ele é homossexual, ele não pode fundar uma família. A diferença é que eu falo aquilo que eu vejo, sem medo, e essa é a postura que ele recomenda, que a gente, com amorosidade, com firmeza e sem medo, o que o cliente está precisando realmente, o que vai levar ele a uma cura, a um desenvolvimento real, é um homem terapeutizando por um curto espaço de tempo. Obrigada, Mi. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito. Vamos lá. Criança irrequieta. A criança era irrequieta devido a um desequilíbrio sistêmico para honrar um excluído, um morto da família do pai. Após a constelação, onde houve o olhar para aqueles os familiares, né? Para esse morto, tudo melhora. Então, o pai entra neste movimento e consegue também olhar para o seu filho. Pode, Sofia? Basicamente, a criança está irrequieta porque ela está sem acesso à mãe ou ao pai ou a ambos. Então, olhar, aproximar, ver o que a criança está querendo, tomar no colo, fazer aquele abraço de contenção que a gente viu no livro anterior. São vários os recursos para essa criança que está desequilibrada se tornar equilibrada. Que excluído que ela está honrando, às vezes é um tio, às vezes é um irmão gêmeo que trazia com ela naquela mesma placenta, naquela mesma gestação. Então, ampliando o nosso olhar, a gente já vai podendo ter indícios de quem é que ela está honrando, e por isso é que ela fica tão irrequieta. Pode seguir, Li. A bênção. A bênção flui de cima para baixo, de forma abrangente e protetora. O abençoado está em harmonia com algo maior. A bênção é humilde. Quando os pais abençoam seus filhos, estão profundamente ligados ao fluxo da vida. A maldição é um veneno no fluxo da vida.
seja ela para o indivíduo ou para o sistema. Pode ser voluntária ou provocada. Os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente que se repetem de geração em geração, até que um descendente tome consciência e transforme a maldição em bem. Para que cesse a maldição, temos que fazer um movimento contrário, no sentido de abertura para a amplitude, a fonte da vida e deixar que este alcance a bênção. Então, estaremos longe das objeções da vida, fazendo exercícios como nos perguntar: foi uma bênção hoje? Nos experimentando dia a dia. A bênção é o sim para a vida. Ela protege, multiplica e acompanha. Ela libera o abençoado e o deixa com o que é seu, em sua plenitude. Sensacional. Grata, Mi, pela sua apresentação belíssima, super carinhosa. A Mi teve que estudar dois trechos, porque ela estava usando o PDF e ela fez 2 apresentações inteirinhas até entender que aí as páginas estavam erradas e agora está certinho. Grata. Valeu muito. É. Eu que agradeço muito, 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 muito. Agradeço a atenção, agradeço o seu carinho, a Tati, como eu falei, o Gilberto, a Cida, que é uma maravilhosa, e a todos vocês que estão aqui. Se não fossem vocês, também nada disso teria acontecido, né? Gratidão. Grata, querida. Se você puder, então, tirar o compartilhamento, assim eu posso ver o rostinho de todos. Agradeço muito a tua atenção, viu, Mi? E agora, estamos chegando ao final. A gente não vai ter tempo para fazer o exercício, mas a gente pode fazer na próxima semana o exercício por conta do adiantado da hora. Mas a gente cercou muito bem todos os pontos, ilustrou. Se ficou faltando alguma pergunta no chat, me perdoem, a gente vai ver também na próxima aula. E a gente vai fechar com a mesmo conteúdo com o que eu abri. Eu fui uma bênção hoje. Eu acho que essa pode ser uma boa reflexão todos os dias. Eu fui uma bênção para alguém hoje? Eu levei atenção, carinho, eu cuidei de mim. Eu fui uma bênção para mim, eu me alimentei, eu me exercitei, eu agradeci. Fui uma bênção hoje? Sou uma bênção na vida de alguém? A gente, então, vai podendo saber o que a gente está semeando pelo caminho. Eu quero deixar vocês com essa reflexão e fico muito, muito, muito feliz com o que a gente está produzindo aqui, que germine no coração de todos vocês. Que vocês tenham uma ótima semana e até a segunda-feira que vem. Quem quiser abrir o microfone, se despedir, quiser falar. Tá Sofia, boa liberado. noite. Boa noite. É a Simone. Você está linda, mais linda de batom vermelho. Aula passada eu não consegui assistir, mas depois eu vou assistir. Muito obrigada, tá bom? Grata Você está linda. Adorei seu batom vermelho, seu cabelo novo. Não sei se você pintou o cabelo, mas você tá linda. Pintei. Ah, ficou bonita. Ai, obrigada, querida. Obrigada. Imagina. Obrigada a você por a oportunidade de a gente estar aqui, todos reunidos, né? Tá sendo muito gratificante. Tá bom? Por favor, deixa os comentários lá no YouTube também pra gente aumentar o acesso para outras pessoas, tá? Tá bom. Um beijão. Fica com Deus. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, linda. Também. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Amiga, grata.
Beijo para todos. Hashtag não largamos. Não te largo. Hashtag não te largo. Gratidão. Gratidão, Sofia. Beijo, Sô. Obrigado. Gratidão a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não sei por que você está tão iluminada, mas está muito legal. Ah, eu tive a ajuda do meu cunhado para uma lâmpada enorme que me ilumina agora. A Tati voltou? Ela tinha caído. Cadê a Tati? Eu caí. Ai, que desespero. A gente perde pedaços importantes. Um beijo. Esse livro é uma coisa, hein? Tiro, porrada e bomba. Nossa Senhora, meu! Passo o dia inteiro estudando ele. Eu viajei, fiquei na casa dos primos lendo, porque eu não conseguia parar de ler ele. Era cada tapa na cara que só Jesus na minha causa. Ai, que delícia. Misericórdia. Acho que dos livros que eu já li, esse tal, ele é mais complexo. Eu preciso ler o texto antes de estudar. Esse texto transforma meninas em mulheres e meninos em homens. Vocês não serão as mesmas, os mesmos daqui a mais 5 aulas. Quem vai ser a próxima? É a Carol? Tudo pronto? Ele tá realmente chocante, esse livro, gente. Só num grupo desse mesmo, maravilhoso. Sofia, vai até qual página? A página? Vai até o fim. Ah, não. Tadinha da Carol, nossa, está ela. Verdade. Eu te passo pelo WhatsApp, tá? O trecho certinho, as páginas certinhas. Tá bom? Ok, obrigada. Melhor. Gratidão. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Um beijo. Tati, você está gravando aí? Não, essa parte final eu não vou. Ela deve ter ficado gravada. Claudinha! E aí, provavelmente, você